Ko emang, ko emang nyanderu tupa nyandembo arequer rejareko peteng akuru yugureko nyachino nyanderede tobeko are peteng pinyandeko ai peteng nyachino jareko ko tobeto impona ko ipona cheu kanyu pokwere javite ko de mirami nyachino jareko cheru tupa ko agujevet kaivete agujevet. Ministério do Turismo, Secretaria Especial de Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam uma produção da Galeria Jair Dresbel de Arte Indígena Contemporânea, em parceria com a produtora Sem Início, Sem Fim. Nietiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Jair Dresbel e eu, Idjahuri Caldwell, recebemos personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecemos redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora Nietiro, Artes Indígenas em Rede. No último episódio da primeira temporada da série Nietiro, Artes Indígenas em Rede, Jair Dresbel entrevista Ailton Krenak, que conta sobre sua trajetória dentro da atuação dos povos indígenas na construção de uma rede, uma teia, desde os anos 70, quando se reconheceu uma emergência planetária de uma atuação global. Contamos também com a participação especial de Denilson Baniwa e Dayara Tucano. Começa agora o episódio Tecendo Redes de Afeto. Boa tarde, bom dia, boa noite. Esse é o projeto Nietiro, Artes em Redes. É uma série de podcasts trazendo vozes bastante ativas do cenário das artes contemporâneas, especialmente a arte indígena contemporânea. E nesse episódio nós vamos conversar com o Ailton Krenak. E dentro desse universo artístico, é uma voz e um corpo que tem estado ativo, né, há muito tempo, e essa atividade ininterrupta do nosso entrevistado, do nosso querido Ailton Krenak, né, encontra agora, nesse início da segunda década, né, do século XXI, aqui no Brasil especialmente, um cenário que aparentemente tem crescido, tem se ampliado e tem mostrado para nós mesmos uma ideia de rede. E queria escutar um pouco o Ailton Krenak, que vem, como eu falei, de uma trajetória bem lá antes mesmo, eu acredito que até antes de muitos dessa nossa geração, dos 30 dos 40 anos, antes mesmo dessa turma toda nascer, o Ailton já vem trabalhando aí, incansavelmente em várias atividades e em várias redes também, esse panorama. Ailton, como você pode ajudar, né, as pessoas, especialmente os indígenas, os jovens indígenas que estão se conectando com o mundo, né, através do movimento indígena ou através de outros movimentos que também acabam remetendo ou levando, né, a essa memória do movimento indígena? Como você vê aí essa ideia de rede, né? O nosso programa é um programa que tem esse caráter, né, de um debate, de um diálogo entre nós mesmos para conhecermos melhor a nossa cena e ampliarmos também. Que ótimo poder compartilhar essa ideia carregada de subjetividade que a gente se acostumou a se referir a ela, rede,
ou atuar em rede, que supõe um sistema bem interessante, muito configurado pelas tecnologias de informação nos últimos anos, mas que não se resume a esse ambiente, não se resume, na verdade, a uma conexão nesses sistemas tecnológicos. A experiência de rede ela é anterior a isso, ela tem a ver com afetos, tem a ver com uma observação sobre os anos 70, 80, quando alguns de nós, pessoas em diferentes lugares do país, em diferentes territórios, e inclusive em diferentes lugares da América Latina, do continente, despertaram para uma emergência planetária de que não era suficiente a gente atuar localmente. A gente precisava também ampliar nossa observação sobre o que estava acontecendo no mundo, ao nosso redor. Para algumas culturas, essa experiência ela é vivida dentro das práticas mesmo. Por exemplo, quando você se concentra, quando você está no terreiro cantando, dançando, fazendo os rituais, é perceptível a conexão sem fio que a gente faz com outras pessoas que estão em muitos outros, digamos, territórios. Eu me lembro que a gente atinou com a ideia, por exemplo, de uma rede de povos da floresta, lá no final da década de 80, quando a gente estava pensando uma aliança entre comunidades que vivem em regiões diferentes, que foram ganhando sentido pelos afetos, pelo reconhecimento que diferentes sujeitos, sociais, políticos que estavam espalhados por esse mundo afora, por confiar um no outro e por entender que tinham a mesma, digamos assim, perspectiva de mundo, começaram a colaborar uns com os outros na construção de uma teia. Uma teia. Eu me lembro, inclusive, que na década de 90 foram constituídas algumas teias, e a teia indígena foi um evento muito interessante. Ele é anterior a essa experiência da web, dessa coisa da internet. Eram encontros presenciais, onde pessoas de diferentes articulações faziam compromissos, voltavam para os seus territórios e continuavam dando conta das suas tarefas. Eu queria dar esse exemplo extra mundo virtual, quando ainda estávamos vivendo intensamente as visitações, a circulação pelo mundo afora, nos encontrando com gente da América Latina, daqui do nosso país, e também de outros lugares do mundo. E é interessante que hoje isso está muito acelerado, porque a gente pode ativar os contatos da gente com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas isso pode criar uma ilusão de rede que, na verdade, não se configura no plano da subjetividade, das relações de afeto, do pensamento. Ela ainda ela acontece porque tem uma tecnologia promovendo essa interação. Certo. A gente vive nesse tempo, eu acredito que sejam dois bem ser paradigmas, mas duas ideias de realidade. Você falando nessa memória da rede, todo esse trabalho que foi desenvolvido lá atrás, que, de um certo modo, acredito que essa geração intermediária de agentes, sujeitos indígenas, estão se envolvendo, estão sendo envolvidos nessa questão da memória, que é trabalhar essas duas realidades. Foi um momento de muita potência, trabalhando essa costura de rede mesmo, lembrando aí o movimento todo que as lideranças, você mesmo fez parte disso tudo, se comunicavam, acredito que até com uma eficiência maior do que a que nós temos hoje, quando, em princípio,
abrem-se, né, as possibilidades de comunicação em tempo real, e a gente também, como um reflexo, né, desse lugar onde a gente foi colocado, né, meio que na margem, chamado Brasil, a gente também acaba sendo um reflexo disso, né, dessa dificuldade de manter uma unidade, uma coesão, né, e um pensamento alinhado mesmo com as demandas históricas, né? Então, são muitas questões que a arte coloca para nós, né, dentro desse contexto histórico, desse contexto da memória, né, e chegando para esse desafio agora, que é, né, também a partir de uma ideia de popularização, né, das artes indígenas, dessa evidência, a quantidade de pessoas que reivindicam, né, as suas identidades indígenas, digamos assim, as suas raízes indígenas, e eu acredito que isso, dentro de um contexto de comemoração mesmo, de socializar isso, né, as pessoas se autodeclaram indígena A ou indígena B. Isso também, por um aspecto, é positivo, né? Mas por um outro aspecto acaba sendo complexo quando a gente também acompanha essas repercussões negativas dentro das comunidades tradicionais, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco, né? Como que a arte ela tem feito esse trabalho, né, de encorajamento das pessoas nessa questão da identidade, embora essa identidade ela ainda venha dissociada de uma memória, né, até porque você não tem como estar linkado com uma memória se você não tem uma raiz, né? Mas como que a gente poderia, né, enquanto povo reunido, enquanto parte de uma sociedade reunida, como a gente poderia positivar nessas questões dessas reivindicações identitárias, né? Dentro desse contexto mesmo, que é uma abertura mais crítica, que são as artes, né, os espaços das artes. Então, Jade, seria interessante explorar um pouco mais aquela base primária, né? Antes da gente avançar para o campo da arte e para o simbolismo todo que envolve esse possível vínculo de identidade e produção cultural, seria interessante a gente explorar um pouco essa primeira base, que seria o seguinte: o que nós chamamos de comunidades tradicionais, na verdade, são as configurações que já eram postas historicamente, né? Até os anos 70, 80, essa gente que é reconhecida e se reconhece como povos originários, povos indígenas, estava em via de extinção mesmo, tinha uma política de extermínio muito mais, digamos, surda e oculta, mas ela tinha um objetivo muito claro, que era o Estado brasileiro nos fazer desaparecer, fosse pela inclusão, incluindo todo mundo, fosse pela violência mesmo. Nós escapamos aquele risco de desaparecimento com muita luta. No fragor da luta, a gente projetou identidades projetadas de dentro da luta. Então, o debate político da questão identitária e o debate político da questão étnica no Brasil, ela é muito recente, ela não tem nem 50 anos, digamos assim. Quer dizer, ela começa mesmo na década de 80 e se explicita na década de 90. E o pau começa a quebrar mesmo na virada do século XX, quando alguns países aderiram à Convenção 169, que é aquela convenção que admite a autodeclaração, né? O Brasil foi até célere em adotar essa convenção. E isso resultou politicamente aqui no país, internamente ao país, que deixasse de ser uma exclusividade do Estado brasileiro reconhecer a nossa pluralidade, as nossas diversas identidades
de povos indígenas e passou a ser uma autodeclaração. Isso é um marco importante para essa conversa que nós estamos tendo agora. Porque se não tivesse acontecido essa mudança no final da década de 90, virando o século XX, de nada adiantaria alguém ir na rede social e dizer eu pertenço ou eu reivindico essa identidade, porque ela seria mais uma espécie de um nome social do que propriamente um efeito político, um efeito real no contexto das lutas políticas mesmo, que é o campo das identidades, né? Essa questão da identidade, ela é um campo político vasto e tem, inclusive, nos últimos meses, tem acontecido uma novidade interessante, que é uma crítica sobre isso que eles chamam de multiculturalismo, e de dentro dessa coisa, desse multiculturalismo, uma crítica ao que chamam de identitarismo, né? Que é uma coisa de uma política identitária, uma coisa super estimulada, amplamente, principalmente nas mídias, com todas essas mídias cruzando por aí, tem uma tendência muito grande a politizar e animar essa fricção toda em torno da questão da identidade, não só para os povos originários, mas para vastos outros segmentos. Por exemplo, a questão de gênero, a questão toca a questão também de raça, que é uma coisa que parecia que já estava acomodada, esse debate sobre raça, mas ele ganhou uma aceleração assim e uma importância em muitos debates. No bojo disso, inclusive, que vem a questão do Vidas Negras Importa nos Estados Unidos, os combates em praça pública, e aqui no Brasil, que não fica muito longe desse debate, essa questão tem resultado, inclusive, em muita violência entre diferentes grupos que reivindicam diversas identidades. Um pouco dessa violência é dirigido ao campo daquela disputa de identidade, a questão de gêneros, né? A questão de gênero, ela é um campo muito crítico e muita gente é assassinada, violentamente discriminada, sofre todo tipo de linchamento público por fazerem escolhas nesse campo do gênero. Na questão da identidade, quando alguém declara uma identidade, seja indígena, negro, preto, amarelo, sabe, branco, essas reivindicações, elas constituem uma outra malha, também de potencial disputa. Então, nós estamos falando sobre um território extremamente escorregadio, cheio de risco e de possibilidades de erro, além dos pré-julgamentos. Então, é muito interessante abrir uma conversa sobre essa questão de identidade. Quando nós pensamos essa questão colocada em aberto nas redes sociais, porque ela vira, assim, uma coisa explosiva. Por mais que você tenha cuidado, respeito, né, e procura se pautar por uma ética no debate, sempre vai ter o risco de alguém chamar a sua atenção dizendo: mas você falou que ali era uma tribo, né? Usar a expressão tribo é uma ofensa, ou você chamou o sujeito de índio, você não pode chamar alguém de índio, isso é um preconceito, ou qualquer outra, é um bullying. Então, assim, tem todo tipo de possibilidade de você ser mal interpretado, ou então de você ser bem interpretado mesmo, mas de cara sofreu alguma censura. Eu mesmo já me senti censurado, porque eu venho de um tempo
em que não era ofensa dizer que uma pessoa era índio, né? Eu mesmo, diante do questionamento público e em confronto, inclusive, com o Estado brasileiro, em muitos momentos a voz que eu emiti foi: olha, vocês respeitem o direito dos índios. Depois vem uma correção política para dizer que não pode dizer que são índios, são povos originários, são povos indígenas, não é tribo, é etnia. Então, assim, dava para fazer um dicionário do tamanho do Aurélio se a gente fosse puxar os termos que entraram para essa glosa, né? Então, isso não pode. E talvez eu esteja indo muito além da questão que você me apresentou inicialmente, e se vocês quiserem direcionar mais o foco da conversa, fiquem à vontade, porque senão eu posso dissertar muito sobre o tema e não atender ao objetivo dessa nossa conversa agora, né? Muito bem. A gente tem buscado compreender, né, cada vez mais rápido, essa capacidade que a mídia, né, a mediatização de nós mesmos, dos nossos corpos, dos nossos discursos, né? A gente tem buscado aprender isso muito rápido, né, e se posicionar também nesse ambiente aberto e descontrolado que são as redes sociais, né? Atribuir aí coerência à nossa luta, né? E eu sinto que a gente vive dois momentos bem distintos, assim, em relação à nossa presença, à significância da nossa natureza, né, de ser indígena, né? De qualquer modo, continuamos naquele lugar, né, do romance da floresta, do fascínio, do exótico, né, da floresta. Então, tem dois momentos, basicamente, que circulam muito a gente. Esse primeiro momento, que é aquele olhar tradicional mesmo do não indígena, do brasileiro comum, né, sobre nós, povos originários, povos indígenas, como essa faixa da existência humana que continua ainda para muita gente inalcançável, né? E por outro momento, quando a gente, estou falando da ideia do índio selvagem, o índio imaginário e tal, essa coisa. E aí, no outro momento, quando a gente surge nessa outra ponta de cá, com toda essa tecnologia já basicamente assimilada, né, a comunicação, os códigos, as linguagens, tudo. E aí é onde a gente também, né, já não serve mais como aquele exótico bom selvagem, e também ainda não está dando certo como um agente social mediano, né, comum, digamos assim. E aí a gente, em alguns momentos, alguns fragmentos da interpretação do nosso trabalho, a gente é colocado como pensador, né? E aí, nesse momento também, a gente é levado, acredito que, a uma condição de superioridade nessa questão filosófica, né? De como se, de fato, nós tivéssemos, né, essa capacidade de frear o fim do mundo, né? Então, queria que você falasse um pouco para nós como que a gente poderia, né, nós povos indígenas, como que a gente poderia fazer um trabalho que fosse um trabalho para as nossas comunidades, para as nossas famílias, para o nosso próprio bem-estar, e também que a gente fizesse as pessoas entenderem que o nosso trabalho está para muito além da nossa própria qualidade de vida, né? Que a nossa luta é, de fato, uma luta global, universal, muito maior do que uma luta racializada, digamos assim. Eu acredito que, voltando mais uma vez para os esforços que você tem feito de estar, né, em várias frentes artísticas, né, desde o teatro, o cinema, todas essas linguagens onde as pessoas estão dedicando tempo e atenção, escuta, né, eu acredito que seja uma palavra. Então, como que a gente pode, de fato, acho que educar mais, né, essas sociedades, essas gerações que estão buscando, né, que estão
tendo contato ainda hoje, né, pela primeira vez com o Ailton Krenak. O Ailton Krenak é um trabalhador da política e da cultura que tem um lastro muito grande, mas tem muita gente ainda que não ouviu ainda falar, né, desse trabalho, e as artes ela tem colocado essa possibilidade, né, de que mais pessoas conheçam esses trabalhos, esses escritos, essas pinturas, essas palavras mesmo, né? Então, como digamos assim, como não gastar muita energia, né, com essas duas questões, ou do selvagem meramente primitivo, né, que vive de fato no outro mundo, ou de um indígena que veio desse mundo e que se envolveu severamente com esse mundo moderno demais e que acaba também, né, estando na mesma situação complicada que é essas questões de futuro, né, de expectativa de futuro. Então, como a arte, como não se deixar, né, iludir por essa questão das artes, e também como não deixar, né, que essa ideia de educação, essa ideia de mediatização nos atrapalhe, né? Enfim, como de fato constituir, né, redes afetivas, né, dentro desse contexto da comunicação, da educação, da política. Eu me sinto tentado a imaginar situações em que a gente olhasse ao nosso redor, para além da questão da identidade, pensar que somos seres criativos, né, e envolvidos afetivamente num mundo que está em balanço. Vamos imaginar que na década de 40, 50, quando os artistas europeus, os grandes artistas europeus, se voltaram para o terceiro mundo, foram olhar a África, foram olhar outros continentes e começaram a atualizar o repertório deles e iluminar o repertório deles a partir do que poderia ser acusado de uma apropriação. Eles buscaram no Havaí, na Polinésia, na África, e gente como Gauguin e Picasso e todos, né? Eles deram maior brilho à criação daquele período da história da arte lá da Europa, e mesmo nos Estados Unidos teve uma ampla espécie assim de restauração, né, da potência da arte, inspirada nisso que seria assim a organicidade do mundo, aquilo que havia ainda de virgem nesse mundo. Então, se a gente olhar nesse sentido, os povos indígenas que têm essa espécie de mistério para o campo da arte, para o campo da criação. Esse mistério, ele sempre esteve, de alguma maneira, envolvido na apreciação da outra cultura, sabe, de outros modos de fazer, e pensar o artista, né, como uma parabólica que é capaz de captar sinais distantes e traduzir isso no lugar onde ele vive, talvez nos ajudasse a entender melhor o eixo para nós, para esse nosso assunto, que são povos indígenas de um lugar do mundo totalmente esquecido, mas que saltam na cena surpreendendo com novidades, né? Antes de ver a criatividade que está intrínseca nesse processo, as pessoas se surpreendem com a novidade. E, nesse caso, é uma novidade que se expressa tanto na criação desse sujeito, artista, como também nas expressões, nos corpos desses sujeitos, que, no nosso caso, é indissociável da ideia de mistério, de uma origem selvagem. Não tem jeito da gente escapar a essa, digamos, ideia. Seria como você se relacionar com alguém que é da China e exorcizar a ideia
de que ele é de lá daquele lugar do planeta, você entendeu? Da mesma maneira que nós, povos indígenas, provocamos um desconforto e um incômodo no pensamento branco, digamos assim, nesse pensamento supremacista, os outros povos também incomodam da mesma maneira. Quer dizer, um elefante incomoda muita gente, 2 elefantes incomodam muito mais. 3 elefantes incomoda mais ainda. Então, assim, quando um artista chinês ganha projeção no mundo inteiro e vira o artista de todas as bienais e de todos os momentos, incomoda também, incomoda, né? É diferente de quando um cara dos Estados Unidos, do Canadá ou de algum lugar da Europa durante uma década inteira a cena da arte, porque eles são dono dos museus, dono das galerias, eles são donos do campo dessa novidade da arte. Tanto que a ideia de arte contemporânea é uma invenção deles, não é nós. Nós não inventamos essa ideia de arte contemporânea. A Europa, né, e suas filiais no mundo é que cultiva essa ideia de contemporâneo. Nós, na verdade, não temos nenhum problema com ser antigo. Eu não tenho. Eu não tenho nenhuma fissura de ser contemporâneo, né? Na verdade, eu gosto muito daquela expressão que diz que o futuro é ancestral. Se o futuro é ancestral, eu não tenho nenhum problema com esse negócio de ser contemporâneo. Quer dizer, eu já era contemporâneo há 10 mil anos atrás. Não vou ficar fissurado em inventar uma nova modinha. É interessante observar isso, porque eu acho que isso exorciza um pouco também essa coisa da gente precisar se explicar. Ah, mas por que vocês estão fazendo isso? Ah, é porque eu estou fazendo. Pronto. É uma simplificação do debate, tanto em torno da questão da identidade, quanto em torno da questão de ser contemporâneo. Aliás, a questão da identidade, ela não deveria ser posta como uma questão que tem a ver com o debate contemporâneo. Ela tem a ver com memória, porque se uma pessoa sabe quem ele é, sabe de onde ele veio, ele não tem nenhum conflito com relação a essa questão do ser contemporâneo ou não. Né? Uma atitude, uma escolha, uma verbalização, uma expressão dele vai ser sempre verdadeira porque vai partir do coração e não vai estar criando nenhuma fantasia para satisfazer a curiosidade alheia. Ela é a expressão de um desejo. Eu me lembro uma vez, foi uma situação muito... um presente que eu ganhei, eu sempre tomava como referência aqueles ancião indígena do norte da América, com suas narrativas bonitas, né? E que tinha um pouco assim de sentido guerreiro, aquela coisa, o épico, né? Aí um dia, eu e o nosso querido Chori fomos, o nosso Copenaua, nós fomos convidados para ir numa coisa lá na Itália, em Milão. E junto com a gente foi um ancião do povo Sioux Lakota, né? Um homem chamado Black Elk. Nesse caso, Alce Negro. O Alce Negro estava lá. Para mim, era como se eu estivesse num sonho, né? Com aquela pessoa ali, em carne e osso, vestindo uma calça jeans, uma jaqueta jeans, um chapéu preto, parecendo um cowboy, sentado naquele pavilhão de um palacete italiano lá em Milão, numa luz noturna bonita, sentado contando uma história. E quando ele foi contar a história dele, eu achei muito lindo, porque ele simplesmente ele lembrou que ele gostava de pescaria. E aí ele foi contar sobre uma vez que ele foi numa pescaria. Uma coisa cotidiana da vida dele.
Mas as pessoas ouviam aquilo com uma atenção tão grande que era como se ele estivesse contando o maior segredo do planeta. Ele me libertou de uma preocupação que era a de que, quando alguém de fora me olhava, eu tinha a obrigação de contar uma história muito secreta sobre o meu povo, sobre a minha cultura. Eu tinha que desvelar um segredo cósmico. E eu descobri que não, eu posso contar como que a gente faz uma panela, como que a gente cozinha, como que a gente pesca, ou eventualmente até como eu corto o meu cabelo, entendeu? Quer dizer, contar uma história, compartilhar uma experiência, ela deve ser tão espontânea quanto esculpir, desenhar, pintar, cantar, escrever. Espontaneidade. Ele me deu esse toque, tipo, você pode ser espontâneo, porque com certeza aquele ancião tinha histórias, entendeu? Que dava assim, livros e livros de história. Ele simplesmente contou sobre pescaria. Seria como você me lembrar de pescar de facão, entendeu? Andando pela beira do rio, pescando de facão, observando o peixe, batendo farolete nele, acertando ele com facão. Então, assim, mas a pessoa fala, não posso contar uma história dessa, porque essa história não é uma história assim tão edificante, tão ancestral. Eu tenho que contar uma história do meu avô em volta de uma fogueira, me ensinando o caminho das estrelas. Então, eu tenho que ser um épico, né? Esse ancião Black Elk, ele me liberou lá nos anos 90 da obrigação de contar um épico. Eu posso simplesmente falar o que eu estou pensando a cada momento, sem ter que ficar muito preocupado se as pessoas vão ficar contentes com aquilo que eu estou contando para eles. É espontaneidade. Parece que a arte nos convoca a espontaneidade, a falar com o coração. É claro que esse falar com o coração, ele não pode também cair naquela mesmice que acaba as pessoas dizendo, não, a arte é tudo, né? Tem gente que vai dizer, não, a arte é tudo. Não, a arte não é tudo. A arte é também espontaneidade, mas ela não é tudo. Não é bastante você pegar, sei lá, um artefato e manipular aquele artefato e entender que você imprimiu nele uma forma, uma expressão, e que para você, a partir daquele momento, ele é um objeto de arte, aquele artefato. Isso aqui é arte. Sei lá, você está tecendo uma rede, de repente você acha que você foi tão feliz na tessitura ali, que você considera que aquela rede, diferente de todas as outras que você já confeccionou, aquela é um objeto de arte. Mas isso aí é você que está sentindo isso. Você vai ter que esperar que outros olhares pousem sobre aquele objeto, sobre aquele artefato, e se pronunciem sobre ele. Se ele comove, se ele diz alguma coisa, antes de ser uma autoafirmação, de você dizer, isso aqui é um objeto de arte. É nesse sentido que alguns críticos, aí já abrindo um pouco a roda, alguns críticos põem em questão essa simplificação de dizer, não, tudo é arte, ou tudo é música, ou tudo é literatura. Não, não é tudo literatura. Tanto não é tudo literatura que o mundo, ao longo da história toda, teve critérios para dar duração a algumas narrativas e fazer desaparecer outras. Aquelas narrativas que atravessam o tempo, a resposta que a gente está tendo é que alguém está dizendo, isso é uma literatura, ou isso é uma história que pode interessar mais do que uma geração. E
a arte foi muito banalizada com essa coisa da xerox, da cópia, da reprodução. Você sabe disso. Todo mundo que se aproxima sobre o debate da arte diz que tinha uma arte antes e outra depois da cópia, depois da xerox. E a questão sobre o que é arte é uma discussão sem fim, né? E cada vez mais ela está sendo influenciada demais por uma coisa que é o mercado. E eu me lembro que tem uma história que eu gostei muito de conhecer lá do México, que é comum a mais de um povo nativo de lá do México, que as meninas, desde cedo, são ensinadas pelas suas avós a tecer um vestido, uma roupa. E, nesse caso, a roupa que eu estou me lembrando se chama huipil. Huipil. O huipil, ele pode ser um vestido inteiro ou uma parte do vestimento que seria uma blusa, que uma menina começa a confeccionar, e quando aquela menina termina de fazer aquela roupa, ela já pode ser uma senhora. Ela pode demorar a vida dela para fazer aquela roupa. Esses objetos são lindos. Essa roupa, ela sim, ela tem o sentido de arte, mas ela é arte para aquela família, para aquela pessoa, para aquele povo. Ela não é para uma loja, ela não é para uma galeria, ela não vai ser exposta em lugar nenhum, não precisa. Mas quando a gente fez aquela exposição Mira, que você, Jaider, participou junto comigo daquela edição que foi muito apreciada, né, de artistas indígenas de vários países, né, da bacia amazônica, lá naquela exposição tinha uma coleção de roupas que tinha exatamente esse sentido que eu estou te falando, desse huipil. É uma vestimenta carregada de sentido, confeccionada com essa ideia, com esse sentido de que você estava imprimindo naquele objeto, naquele material que estava sendo manipulado, um sentido de arte, um sentido transcendente. Ele não é só uma roupa. Então, é uma imagem que me ocorreu para compartilhar com quem está nos acompanhando dessa ideia sutil que separa o tudo é arte do nem tudo. Uhum. Certo. A gente tem acompanhado o desenrolar, né, dessa ideia de cena, do que a gente tem chamado de arte indígena contemporânea, também como uma estratégia, né, de uma certa forma até de demarcar o nosso tempo, os nossos limites também, né, até onde a gente vai nessa pesquisa toda. E a gente percebe que durante esses últimos tempos essa ideia da arte feita pelos sujeitos indígenas tem se desenvolvido, né, para cá, para esse campo mais da mídia, de uma certa forma desenvolvido até bem, inclusive. Temos as premiações, né, que são, né, pelo menos especialmente aqui no Brasil, o Prêmio Pipa tem colocado o trabalho de alguns artistas, né, em evidência e, de uma certa forma, possibilitando essa conexão, né, também com outras realidades, né? Eu sempre acredito que a arte manipulada por nós, ela tem essa grande potência, né, de ser um agente educativo de mão dupla muito, muito grande, né? Primeiro, acho que para os nossos próprios povos mesmo, né, para a gente se apresentar devidamente, né? Eu acho que a gente está tendo, de repente, uma chance de nos auto-apresentarmos, né? Eu acho que pela primeira vez, de uma forma mais ampla, mais aberta,
que é esses canais da internet mesmo, né? Por outro lado, a rede escolar, pelo menos, elas têm me abordado muito, né? Buscando também um reforço, né? Nesse esforço que eles fazem, que os professores fazem para dar conta dessa educação da diversidade cultural indígena e dos movimentos pretos, por exemplo, né? E eu acredito que é uma chance, como eu falei, da gente estar fazendo, protagonizando aí uma experiência nova, né? Que é essa voz mesmo que a gente, de uma certa forma, tem, né? A noção da sua importância, né? De como isso é impactante. Hoje a gente recebeu, né, a notícia que a artista Dayara Tucano foi indicada ao Prêmio Pipa, né? Isso é uma realidade interessante, né? Porque até um dia desse a gente também não conhecia a existência desses prêmios, dessas premiações, desses lugares, enfim. E a gente tem, de uma certa forma, buscado, né, se aproximar desses lugares de dispersão de pensamentos, de práticas e tudo. E aí isso fica muito na mão mesmo dos artistas, né? Desenrolarem essas questões, né? Como a gente vai entregando aí o nosso corpo, né, as nossas intenções nesse exercício da educação mesmo, memorial, né, uma educação memorial, né? E eu tenho dito, por exemplo, em alguns cantos que toda a arte indígena ela é, antes de tudo, acaba sendo uma denúncia, né, mas que a gente não queria ficar muito só nessa agenda negativa, né? A gente entende que tem muita coisa positiva para ser socializada, partilhada, reaprendida mesmo, né? E esses conhecimentos, né? A gente tem buscado colocá-los no nível das tecnologias mais desenvolvidas que possam existir, né? Dentro dessa ideia de desenvolvimento, colocando mesmo esse conhecimento que a gente vem, né, tendo acesso com as nossas próprias pesquisas, com as nossas famílias, com as memórias que foram salvas de um jeito ou de outro, né, falando aí desses serviços mesmo que passaram pelos nossos povos, como a própria Igreja Católica, o Serviço de Proteção ao Índio, todo esse aparato, né, de Estado que abordou, que mexeu profundamente com as nossas memórias, com os nossos fazeres, com as nossas práticas, e que hoje, de uma certa forma, a gente, né, pena para caramba para poder ter acesso a um documento aqui, um documento ali, tem que cruzar o mar para ir lá no museu do outro lado do mundo para poder costurar, né, de pouquinho em pouquinho essa memória, esse retalho, e isso ir se configurando, né, como uma escola de pensamento mesmo, que eu acredito que ela esteja, né, não como um poder paralelo, mas como um poder mesmo que nunca foi de fato colonizado, né, que são essas conexões, essas redes mais amplas, mais densas, as redes dos xamãs, dos pajés, desses rezadores que ainda hoje enfrentam aí, né, o desafio de continuar existindo, trabalhando frente aí a essas novas investidas da igreja neopentecostal, né, e tal. Então, eu acredito que essa questão da pandemia também nos lança um desafio a mais, né? Que é, né, como que a gente vai, né, continuar costurando as nossas memórias ao mesmo tempo em que essa ideia do desenvolvimento continua tirando de nós, né, a chance da gente estender, né, essas memórias que a gente vem costurando num lugar onde ela possa flanar no vento, né? Temos aí o caso do Rio Doce, temos de novo a Terra Yanomami sendo severamente invadida, né? E assim como a Raposa Serra do Sol também. Então são vários cenários que acabam tendo que se reunir, né, dentro desse lugar, dessa exposição, né, dessas realidades. Os povos indígenas como detentores de conhecimento, detentores de uma história de fragmentação, também detentores de uma negativa para essa colonização, né? Sendo que o planejamento, digamos assim,
o ato final, o ato maior da colonização seria mesmo, de fato, a extinção, né? Então, acho que poderia encaminhar aí para os nossos finalmente, né? Eu vi mais uma fala tua mesmo, assim, como o artista Ailton Krenak, ele vê, né? Como ele enxerga a sua própria trajetória, olhando agora dos altos dos seus 60 e poucos anos, né? Como você vê aí essa luta toda que você, de uma certa forma, corporifica muito bem, né? No campo da performance pública, né? E de onde você busca, né, essa energia, esse alimento que é a alegria, né? Que é essa alegria contagiante que você tem aí muito generosamente distribuído, partilhado, não só para o Brasil, mas para muita gente, né? Para seus amigos aí de vários lugares do mundo, e, enfim, os seus fãs também, né? E como manter-se alegre, vivo, pulsante, né? Isso são reflexos da arte. Seria muito interessante a gente considerar que tudo isso acontece no campo das emergências étnicas ou emergências identitárias. Porque enquanto eu te escutava agora, eu fiquei pensando, por que não existe o mesmo apelo de uma arte palestina? O povo palestino está encurralado por Israel e outras forças políticas num lugar impossível de se viver. Aquela gente vive ali esse confinamento histórico, dramático, sendo bombardeado, sendo sacaneado de todo jeito, e eu me identifico, de certa maneira, com aquela experiência deles e me pergunto por que a arte deles não ganha a mesma projeção na Europa ou em outros lugares do mundo. Por que ela não está presente em todos os espaços privilegiados da arte contemporânea, digamos assim, para não fugir ao termo, quando eles também são capazes de produzir a mesma emergência étnica. Eles também são uma insurgência diante de um mundo que nega a eles um lugar, um sentido. É claro que tem gente lá que escreve, que faz poesia, que desenha, que pinta, que faz escultura, que expressa em diferentes discursos isso que a gente chama de arte. Por que será que eles não conseguem atravessar a tela e só raramente um ou outro deles consegue ter reconhecimento nesse vasto mundo aí, inclusive nesse mundo midiático? São raras as passagens. Nós estamos experimentando uma situação de emergência étnica, no caso dos povos originários daqui do Brasil, por mais que a gente tente escapar dessa configuração de país, é aqui dentro que nós estamos tendo que resolver essa licença para que a gente fale, para que a gente se expresse, para que a gente demarque a tela, né? A demarcação da tela. Eu acredito que vivi nas últimas décadas o constante desafio de a cada dia desenhar uma flecha diferente e lançar essa flecha na forma de escrita, na forma de discurso, na forma de performance, se a gente quer usar esse termo, nas diferentes linguagens que são interpretadas como arte, lato sensu, eu consigo incidir por espontaneidade. Não porque eu elaborei uma ideia há 30, 40 anos atrás de que eu ia fazer intervenção nesses campos todos. Quando eu fiz a primeira experiência de fazer um programa de rádio junto com meu querido Doétiro, o Álvaro Tucano, a gente só estava fazendo uma ação política. 10 anos depois, 20 anos depois, aquilo ganhou um significado que era como se a gente fosse a vanguarda da comunicação
usando a mídia que naquele tempo era mais acessível, que era o rádio. Falar com gente em tudo quanto é lugar, através da rádio. Mais para frente, a gente foi descobrindo outras plataformas onde a gente podia incidir. Além das mobilizações, da ideia da teia, da ideia de configurar redes afetivas, de colaboração e tudo, a gente foi sendo desafiado a cada década, a cada período, a buscar a linguagem mais eficaz para a gente continuar fazendo o que a gente veio para fazer, que é garantir um lugar para os nossos povos nesse mundo que está cada vez mais seletivo, cada vez mais exigente, e que é um moedor de gente, é uma moenda de moer gente. Então eu fico olhando os outros povos, o Haiti, entendeu? Olho os nossos parentes da América Latina, me sinto irmanado com essa gente toda, mas eu fico me perguntando, se o sol brilha sobre todo mundo, por que em cima da pele de alguns ele queima mais? Ele torra. Então, assim, seria legal se ele só bronzeasse a gente, né? Em vez de ele torrar a gente. A cada década, a gente tem que se reinventar, a gente tem que descobrir um jeito de fazer uma transfiguração de si para ser percebido. Porque a gente quase desapareceu. Então a gente fica parecendo aqueles pirilampos, né? Quando acham que escureceu tudo, a gente acende uma luzinha, bota um brilho no céu. Essa vontade incontida de viver radicalmente, da experiência da vida com radicalidade, e se atrever a invocar uma cosmovisão, que seria, ao invés de você ter uma visão chapada desse planeta maravilhoso que a gente habita, você escapar da sua biosfera e olhar ele de cima, de algum outro lugar, do Sol, por exemplo. Essa disposição, ela tem a ver também com um sentido, uma disposição amorosa com a vida. E as redes que a gente se referiu lá no começo, elas são de afetos. Elas acontecem também nos sonhos. Então, assim, eu me sinto muito, 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 muito abençoado, porque eu venho desse mundo de sonho. Então, por mais que tem gente que acha que a Terra é dura, para mim, a Terra ela é suave. A Terra, para mim, é sussurro, feito uma onda do mar. Eu não vejo dureza na Terra. A Terra, para mim, ela é assim, um parangolé. Ela é um maravilhoso vestido. Então, viva esse organismo maravilhoso da Terra que nos dá de mamar, bota para dormir e acorda com os passarinhos cantando ou com as galinhas cocorocando ou com os galos. Agora mesmo os passarinhos estão fazendo a maior algazarra lá fora. Muito bem. Nós tivemos, né, um papo muito leve, ao mesmo tempo muito seguro, né, muito sábio, com o querido Ailton Krenak, né, que está colaborando conosco nesse projeto aí, onde a gente optou, né, por fazer uma série de conversas com diversos personagens, atores, né, do campo artístico, né, da cena do momento, né, e um dos pontos que a gente tinha feito um recorte curatorial é exatamente, né, nessa potência que a gente acredita que tem, né, quando a gente se dedica a investigar mesmo o que poderia
né, ser útil para as nossas realidades esses mais distintos campos da arte, né, e como a gente pode, né, se aproximar cada vez mais dessas linguagens e aproximar essas linguagens para que a gente não fique de novo sujeito, né, aos vícios do modelo colonial, né, onde cada arte tem o seu quadrado, digamos assim, onde elas poucos dialogam e onde as suas funções elas não se complementam, né? Então a gente vem, né, de um exercício grande, né, de descobrir de fato o que a gente pode, né, usufruir, né, desse contexto da palavra arte, né? Eu tenho nas palestras aí que a gente tem feito, né, tentado fazer com que a gente evolua, né, nesse diálogo com o mundo não indígena, especialmente dentro da ideia do sistemão, né? A gente tem chamado o sistemão, que é o Sistema Europeu de Arte, de sistemão, e tem chamado aí, tentado lançar para essa turma que os povos indígenas têm, né, embora não com essa palavra de 4 letras, né, não com essa palavra arte, mas a gente tem sim noção da capacidade de que isso tem para nós, né? Quando convida as pessoas a irem com a gente lá naquelas cavernas que, né, ainda continuam sendo pintadas, né? Temos alguns exemplos aqui no Brasil mesmo, né, de povos que continuam, né, se expressando nas rochas, né, que né, aí uma ideia de comunicação com a ideia do além, né, acessar essa cosmovisão, né, esse mundo que as pessoas ainda não entendem como parte do nosso mundo mesmo integral, né? Então a arte para nós ela serve para exatamente isso, para a gente, né, dizer que nós temos a noção de onde viemos mesmo, né, até mesmo antes de estar nesse mundo concreto, né, e para onde a gente vai depois que todo esse mundo concreto passar, né? Eu tenho falado muito dessa questão, né, do povo Macuxi mesmo, essa questão de Macunaíma, né? Para que serve, né? O Macunaíma vai completar 100 anos que está perambulando por aí no mundo, junto com essa coisa da Semana de Arte Moderna aqui no Brasil, que vai fazer, né, centenário no ano que vem. Isso, de uma certa forma, envolve de novo a gente, né, nesse perrengue dessa questão da identidade brasileira e tal. E aí a gente vem, né? Como entender esses movimentos coloniais, esses roubos, essa usurpação que eles fazem do nosso sagrado, vamos usar essa palavra, e depois como a gente pode, de fato, reivindicar isso, né, nesse campo aberto mesmo, e propondo aí outras ideias de valores, né, como a própria ideia de família, ou a própria ideia de povo, né, dizendo que, né, essas entidades colocadas nesse lugar à parte, né, como deuses ou demiurgos ou qualquer uma outra coisa que se queira falar, né, essa questão do espírito, do espiritual, isso coloca, né, quando a gente diz que esse povo todo é a nossa família, a gente está fazendo, né, de fato, a gente está afirmando e reafirmando, né, que o nosso modo de estar no mundo é realmente diferente, né, que ditado, regido por outra ideia de epistemologia, né, por outros paradigmas, né, que a priori nos colocam a arte para nós, ela parece, para mim ela parece como uma ideia de um barracão, né? Tem um mundão e foi erguido um barracão chamado arte, aonde nem todo mundo chega perto, nem todo mundo entra, né? Mas a gente, nessa curiosidade que é muito própria nossa, né, dos povos originários, né, de descobrir, de ir se aproximando, ver o que tem ali dentro, a gente tenha uma consciência mínima, né, de entrar, de uma certa forma, respaldado pela nossa identidade e respaldado por alguma coisa assim que não faça com que esses caras entendam ou pensem de imediato que nós somos, de novo, meninos bobos, né, sem noção do mundo, e que estamos ali mais uma vez para colaborar com a festa deles, né? Então, isso para mim tem sido um exercício muito interessante, né? Esse mergulho nesses ambientes e, de uma certa forma, esse desafio de sair de lá minimamente com algum respiro, né? Sem sair totalmente sufocado, sem estar totalmente manipulado por essas
por essas figuras, né? Então, queria que você falasse um pouco para nós, né? Para a gente mesmo, para essa turma toda que está aí se aventurando nesse espaço de ilusão que é a arte, né? Quais são os riscos, né? Os desafios, o que a gente tem que ficar muito ligado mesmo, né? O que uma pessoa mais experiente diria para essa turma que está aí animada e tem uns mais cautelosos, tem uns mais afoitos, mas assim, quem está no front não pode esquecer de fato o sentido, né, da nossa luta e ao mesmo tempo fazer parte da luta sem deixar, né, de pelo menos achar que está fugindo da colonização. Eu não posso perder a oportunidade de falar que ótimo que o trabalho da Dayara foi admitido lá no Prêmio Pipa. Eu não sabia que estava rolando uma edição. Viva, viva, maravilha, é isso mesmo. Tem tudo a ver com isso que nós estamos falando aqui. São aqueles lugares que a gente ainda não tinha pisado, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, no cinema, em outros campos da criação, que a gente ainda não tinha botado o nosso pezinho. Quando a gente põe a nossa digital nesses lugares, ela causa maremoto, óbvio, né? Se uma borboleta voar sobre Xangai, ela pode fazer terremoto em Nova York. A ideia é exatamente fazer um doing na coisa toda, sem especialização. Porque uma coisa que é muito tentadora é a especialização. A maior parte dos artistas que eu conheci quando eu era jovem eram aqueles artistas que ocuparam um lugar de ícone na coisa do campo da arte que ele atuava, e ele passou a vida inteira dele ali naquele lugar. Fica parecendo aquele escritor que um dia vai ficar velhinho e vai para a Academia Brasileira de Letras. O destino dele é a Academia Brasileira de Letras. Eu acho isso uma mumificação da arte. Seja na literatura ou qualquer outra coisa, alguém que vira esse totem, para mim ele virou múmia. O negócio é a gente escapar disso. Eu entendo que, Jaider, que quando você expressa esse zelo das pessoas saberem onde é que estão indo e não ficar imaginando que agora foram finalmente aceitados no salão de baile e que já está todo mundo em casa e tal, confortável, é exatamente não imaginar que existe uma especialização, né? Eu fiquei incomodado quando me nomearam intelectual do ano, por exemplo. A primeira reação minha foi desconforto. Mas quando eu contei aqui em casa o que significava isso e quando isso repercutiu em outros lugares, onde o sentido da nossa emergência étnica diz respeito, e até com outros grupos sociais, eles disseram, não, Ailton, é muito importante uma pessoa indígena ser reconhecido como intelectual do ano, faz toda a diferença, nunca teve. O Brasil sempre foi branco, né? E em alguns momentos de descuido, eles deixaram que um negro também entrasse nessa lista, mas um indígena nunca, né? Porque o senso comum vai dizer, não, mas índios não escreve, índio não pensa, como é que ele vai ser intelectual? Porque existe essa fantasia de que o intelectual é aquele sujeito imaginado, né? Aquela figura imaginada assim, do intelectual, aquele sujeito afetado, longe do comum, né? Que fica o tempo inteiro lá, meditando, junto depois com esse reconhecimento de intelectual do ano, me surpreenderam também de agregar à minha biografia que eu sou filósofo. Ora, eu não fiz nenhuma escola, não fiz faculdade, não fui aluno do Platão, mas eles estão dizendo que eu sou filósofo, né? Nunca cumprimentei o Lévi-Strauss, nunca beijei o outro cara lá, o Foucault, mas eles dizem que eu sou um filósofo.
Então, assim, de repente a gente pega isso por contágio, né? Da mesma maneira que você pega Covid, quando você participa de aglomeração, você pode pegar uma dessas situações, você pode virar filósofo, pode virar intelectual do ano. Então, assim, como que eu me distancio desse chapéu, desse boné de intelectual do ano, fico na minha vida, cuido de mim mesmo, o cuidado de si, o cuidado do outro, sem perder a noção de quem eu sou. Né? Sem entrar numa... Eu não vou virar o intelectual do ano, agora eu vou vestir um terninho de intelectual do ano e vou passar o resto da minha vida chupando esse pirulito. Né? Não é a minha praia. Então, assim, tem um debate hoje na situação desse arranjo nacional do Brasil que ele está rachado assim, em vários pedaços. Parece um prato de louça que caiu no chão, assim, quebrou pedaço para todo lado. Então, eu acho que recuperar o debate sobre os 100 anos de Mário de Andrade, do modernismo e de Macunaíma, não é mais a mesma coisa. O ambiente é outro. Eu te diria que se antes aquela narrativa se espraiava e alcançava vários redutos onde ela podia pousar, agora esses redutos estão muito mais reduzidos. Eles estão redutos. Então, assim, o papo vai ser muito mais complicado. Não tem consenso sobre nada. A bandeira do Brasil virou, entendeu, uma coisa que as pessoas se enrolam nela aí, virou uma espécie de capa do Batman. Então, assim, no meio de tanta palhaçada, o símbolo do país, né, a bandeira do Brasil, ela tem muito mais, digamos, consistência do que o imaginário da Semana de Arte Moderna projetou sobre o Brasil, sobre essa identidade que se pretende fundadora de uma diversidade cultural do Brasil, índios, negros e brancos, onde Macunaíma foi convocado a ser o cimento dessa coisa, dessa construção, mas ele simplesmente pode virar as costas e falar, não, eu não sou cimento desse barato, entendeu? Eu, no máximo, sou uma tabatinga. Então, assim, tabatinga não cola. Então, assim, ela pode pintar, mas não cola. Então, assim, tem outros papos sobre tudo isso que vai passando feito água debaixo da ponte. Vai ter 100 anos agora, depois vai ter 200 anos, entendeu? E as coisas vão rolando, outras gerações. Pensar a questão geracional é muito interessante, porque a gente tem jovens hoje, tem a meninada de 17 anos, tem o MC Conomi, sabe? Tem a galera da Rádio Inhandé, tem o pessoal que está inventando arte nos muros, tem o pessoal criando experiências como os nossos parentes Guarani, que convocaram a gente para fazer aquele festival, o Rec Tetã, que é uma coisa muito legal. Quer dizer, são outros parangolés que estão sendo abertos por aí e abrindo para outros desenhos, né, para outras configurações. E essa juventude, meninos e meninas, homens e mulheres, que estão entrando nesse bailado, assim, entrando nesse terreiro, eles estão entrando animados pela presença de alguns de nós que não teria problema nenhum em ser chamados de vanguarda. Né? Não tem problema. Não tem problema do Jaider ser vanguarda. Não tem problema da Dayara ser vanguarda. Problema nenhum, o Denilson. Entendeu? A gente não precisa se preocupar com isso. Nós só estamos passando. Os cães ladram, a caravana passa. Então a gente vai seguindo. Né? Se um cara fizer uma crítica num dessas mídias especializadas, descendo o cacete no seu trabalho, você não precisa voltar correndo para casa se sentindo, não gostaram de mim. Mas se também eles te encherem de beijinho, você não precisa achar que você virou o rei da cocada preta. Então, assim, a gente nem precisa virar o rei da cocada preta, nem precisa voltar para casa chorando. Que ótimo que o Prêmio Pipa está reconhecendo artistas indígenas em mais de uma edição. E outros prêmios também vão ter cada vez mais
a inscrição de obras de artistas indígenas. Se é uma pré-condição que você seja artista para poder entrar na roda, não tem problema. Pode chamar a gente de artista também. É mais ou menos como a história de ser intelectual. Se alguém te disser que você é intelectual do ano, não fica ofendido, não. Eles gostam disso. Então, assim, penso muito nessa meninada que está se sentindo animada, desde os Kaiowá, Guarani, lá do Mato Grosso do Sul, até os jovens de várias aldeias ticuna, de outras aldeias no Nordeste, os Pancararu, Funiô, Chucuru Cariri, eles ficavam intimidados com essa ideia de arte. A arte era uma coisa de rico, em primeiro lugar, e depois branco. Tinha que ser rico e branco, porque branco pobre também não faz arte. Você conhece algum branco pobre que faz arte? Não, é proibido. Então você tem que ser rico e branco. Agora nós estamos bagunçando o coreto, porque a gente não é nem rico, nem branco, mas estamos pontificando como artistas. Então, querido, eu queria convidar para fazer uma participação especial no nosso podcast 2 artistas que não podem ficar de fora, que é a Dayara Tupani e o Denilson Banil, que estão comigo aqui nesta tarde agradável de Paraty. Vou sair um pouco e deixar você bater um papo com esses 2 meninos. São crianças também. Estão convidados para o rapé. Eles estão convidados para o rapé agora, que é o rapé do pé da tarde. Olá! Rauch, viva que vocês 2 agora vão acender a fogueira. Que bom! Eu estou muito feliz de ver vocês aprontando em Paraty. Quem que está cozinhando para vocês aí? Um dia cada um. Por enquanto, eu e o Vocês não estão indo nos restaurantes daí, não, né? Não. Eu estou preparando ótimos... Porque aí tem uns lugares aí que faz comida boa pra caramba. Achou um que é o... Como é que é? O Tonga da Milonga. A Tonga da Milonga. Ótimo. Foi ótimo. Que alegria. Viva, Denilson! Que alegria. Nossa! Claro, maravilha! Eu tô achando ótimo vocês circulando por aí. Eu estava dizendo para a Dayara que ela e o Jaider me surpreendem, que quando eu penso que estão aqui, estão lá. Eles são os trânsfugas. A gente está aqui para fazer umas experiências. Faz muito tempo que a gente estava querendo passar um tempo junto, né? Faz alguns anos que nós estávamos sonhando com isso, aí surgiu a possibilidade da gente brincar um pouco com o vídeo, né? E brincar é uma palavra muito brincalhona, né? Mas, assim, trazer à tona essa coisa dessas entidades que a gente acabou dialogando em alguns momentos, né? Nas nossas ativações, nas nossas performances enquanto artistas, né? Que são aí umas onças, umas araras, umas cobras, né? E aí estamos viajando um pouco com essa aproximação, né, da gente se apreciar e pensando muito sobre o tempo, sabe? A Naine Terena, né, que é a nossa patroa também, nossa curadora, ela estava fazendo uma reflexão sobre essa coisa dos tempos que os Runicuins falam, né? Eles falam do tempo da origem, da correria, do direito e do quarto tempo. E aí a Naine, ela falou, olha, eu acho que esse quarto tempo é o tempo da arte, né? Esse tempo dessa coisa nova, desse novo pensamento, né? E aí a gente está dialogando ali com umas figuras que parece que elas transitam por todos os tempos, né? Não só parece, como elas de fato transitam por todos os tempos, né? Essa onça, outro dia eu estava pensando no argumento, a gente tá com essa ideia de fazer um filme, parei e pensei, olha, para mim, quem demarcou essas terras indígenas e ainda está lutando para demarcar é a onça mesmo, né? É a floresta mesmo.
né? Quem guia nossas lideranças, quem guia nossos passos, né, são essas forças desses encantados. Dê o nome que quiser dar, né? Chame de entidade, né? Chame de Parixara, né? Então, parece que a gente se encontra num lugar onde na arte não há tempo, né? E isso é uma brincadeira, uma grande de uma armadilha, né? Porque a gente está essa coisa da contemporaneidade, sendo que tempo não há, né? E aí estamos aí, queria saber, te pedir uma reflexão sobre o tempo também. É muito bem-vindo essa observação, contrapor a noção de contemporaneidade, escapando dessa, digamos, moldura, arrombando a moldura e considerando que sequer a ideia de tempo é tão definitiva assim. Porque a percepção do tempo ela é resultado de uma série de convenções. São convenções. E assim como a gente poderia dizer que a ideia de futuro precisa de ter muita disposição para você projetar um futuro, a ideia do tempo também pode ser botada em questão. Eu fui convidado para falar numa situação em que tinha uma pessoa falando sobre Cronos, né? O tempo, lá dos gregos. Aí eu falei, bom, já que ele está falando de uma perspectiva grega, eu me sinto à vontade para falar, então, de uma perspectiva de povos que não contam o tempo assim, fora do Cronos, digamos assim, fora do cronômetro. E eu quero pensar um tempo que é o tempo do mito. Aí o enunciado sobre o tempo do mito é um instante onde ainda não estava instalado em nós a angústia da certeza. A gente não tinha uma angústia de certeza, a gente não tinha certeza de nada. E a gente teve uma Bienal em 2018 que o lema daquela Bienal era a incerteza viva. A incerteza viva é essa espécie de disposição para tudo. É uma disposição para tudo. Você não tem uma preferência. Você não tem uma preferência sobre ir para frente, ou ir para trás, ou ir para a direita, ou ir para a esquerda. É como se você banisse qualquer marco desse e dissesse que você está aqui e agora. Esse aqui e agora é uma dissolução de qualquer expectativa. É aqui e agora. Esse aqui e agora pode cair flores sobre a minha cabeça, mas também pode cair um raio. E você tem que estar com essa disposição, tipo, tem um raio aí, manda aí. Tem flores, manda aí. Então, assim, sem esse negócio de ficar ai, né? E o futuro? A própria leitura sobre passado, presente, futuro é uma convenção cultural. Muita gente em diferentes lugares do mundo concorda que hoje é dia tal e ano tal. Lá no, sei lá, num certo período dessa história do Ocidente, que conta que nós estamos no ano 2021, houve uma convenção lá, um Papa, né, convencionou que a gente ia viver um calendário, que é o calendário, como é que é mesmo? Gregoriano. Foi um cara que tinha poder suficiente na época para bater o sino e dizer, galera, hoje é dia tal. E a gente começou uma contagem, né? E essa contagem é uma convenção. Fora dela, está liberado, né? A incerteza é viva. Então, eu lembrei uma narrativa que é assim, o tempo do mito, ele antecede
a disparar em nós, em cada um de nós, o sentido de angústia. Quer dizer, se você fosse passar esse papo para um debate teológico, ele é antes da culpa. Antes de ter culpa. Não havia culpa. Então, estava tudo em cima. O problema é que se instalou uma narrativa única no mundo inteiro, em que a ideia da culpa caiu como um raio na cabeça da tal da humanidade. Então, pertencer à tal da humanidade é ter culpa, né? E tem um provérbio chinês que diz que quem tem culpa tem medo. Então, a questão é o seguinte: se você vive com medo, você está sempre querendo saber o que vai acontecer depois. Se você não tem medo, depois. A outra questão profunda, filosófica, que se coloca é que, durante muito tempo, uma narrativa ampla, que se insinua em tudo, na vida de todo mundo, é que nós fomos criados, nós somos criaturas, e nós temos um roteiro que a gente tem que desenvolver. Eu prefiro acreditar que não somos criaturas. Eu prefiro acreditar que nós compartilhamos a criação do mundo. E a gente compartilha ele. Então, aqui não tem culpado, não, meu chapa. Então, assim, nós estamos criando esse mundo. A gente nem começou ainda e você já vem querendo botar culpa nos outros. Mas se você partir de uma narrativa criacionista, não tem jeito de você escapar da culpa. Porque daí você é filho do Adão e da Eva, eles pisaram na bola e você vai ter que pagar agora o pedágio. Mas se você não for daquela linhagem, você pode dizer, olha, cara, eu não tenho conta nenhuma para pagar, não. Entendeu? E é uma mais do que uma epistemologia, é uma ontologia. É de onde começa a ideia do ser. Né? Eu gostei muito quando um filósofo, um camarada que pousou por aqui, que é o Emanuele Cocha, ele trouxe aquela ideia da metamorfose, a lagarta e a borboleta. É uma ideia libertadora porque ele recupera a coisa sobre o evolucionismo, que ficou muito mal resolvido como darwinismo, que, aliás, é uma matéria proibida nas escolas nos Estados Unidos, porque eles falam que você não pode ensinar para as crianças que eles evoluíram. Porque se você ensinar para as crianças que eles evoluíram, eles não vão ter culpa nenhuma. Eles vão falar, que culpa tenho eu? Eu estou evoluindo. Então, eu sou um cara evolucionista. Eu estou evoluindo. Eu estou passando por aqui e estou indo para outro lugar. E não estou nem aí, entendeu? Com esse negócio de futuro ou culpa. Então, perceber o tempo na perspectiva da evolução é uma coisa muito diferente de perceber o tempo na perspectiva criacionista. Né? Uma entidade criou o mundo. Ora, se ele foi criado, vai ter uma hora que esse negócio vai acabar. É melhor e muito mais confortável você acreditar que ninguém criou nada e que nós estamos aqui fazendo esse mundo existir. E ele vai continuar existindo enquanto a gente botar fé nisso. Será que somos evolucionistas ou transformistas, né? Seguindo a transformação do universo? Estava pensando do tempo, o tempo sendo colocado como uma maneira de nos tirar do espaço, né? Um tempo para te jogar ou para frente, ou para trás, ou para o lado, mas nunca para estar ali no meio, né? Então, será que nós somos contemporâneos ou contratemporâneos, né? Estamos ali rejeitando o tempo, né? Rejeitando o tempo para poder se conectar com um espaço um pouco mais amplo do que esse tempo colocado pela narrativa do outro, né? Já que nós estamos na cozinha da arte,
seria interessante recuperar uma conversa desse campo da arte, que foi quando Hélio Oiticica negou-se a lidar com uma arte emoldurada e arrombou o quadradinho. Então, os parangolés é uma coisa que você passa por dentro, você não fica lá dentro. Então, a ideia seria a gente não ficar dentro desse desenho de um tempo que tem passado, presente e futuro, e que pode projetar a ideia de contemporâneo, escapar disso e poder ter a liberdade de se mover para qualquer um dos lados, sem essa angústia de ter uma certeza de que você está certo, que você está naquele lugar certo, né? Porque, na verdade, todo lugar é certo, qualquer lugar. Isso provoca um despertar interior que nos aproxima de uma ideia assim de iluminação, uma coisa búdica, entendeu? Você está mais parecido com um yogi do que qualquer outra coisa, porque você sabe que você pode ser uma pedra, você pode ser o vento, você pode se espalhar em tudo que existe, não ser nada, e ficar tão à vontade quanto ser tudo. E essa experiência, digamos assim, subjetiva, para evitar a palavra experiência intelectual, eu prefiro falar de uma experiência subjetiva do que de uma experiência intelectual, porque é muito limitadora, na minha compreensão, essa ideia de uma experiência intelectual. É uma caixinha. Eu prefiro imaginar uma experiência subjetiva, né? Onde você implode o casulo e o que vai sair lá de dentro é surpresa. Total. Tava pensando aqui nessa coisa da culpa ser o crime e o juiz ter o tempo. Por isso que a sociedade ocidental se preocupa tanto com o atraso, né? Que o juiz tempo sempre está ali pronto a fazer seu veredito, né? Se está atrasado, se não está atrasado. Então, gosto da ideia de quebrar ou de pular o tempo, né? Não há nada a perdermos a não ser nossas correntes do tempo. E a lógica capitalista não podia perder a oportunidade de dizer que tempo é dinheiro. Isso. E é uma malandragem, porque quando você diz que tempo é dinheiro, você acorrenta todo mundo. Está todo mundo preso. Todo mundo preso. E você não escapa, não tem escapatória. Quando isso é repetido durante séculos, entendeu? E vai malhando essa bigorna, o cara já nasce com a ideia de que ele está carimbado. Tempo é dinheiro. Então, assim, que palhaçada, né? Tudo isso vem colado com a ideia do tempo grego, do tempo, né, Cronos. E foi muito interessante, foi um daqueles TED, aquelas conferências TEDx, aquela coisa. E eu falei numa daquelas conferências, alguém tinha falado sobre esse tempo, um outro psicanalista falou de outra perspectiva de tempo, e eu falei do tempo do mito, que era uma conversa que eu tinha começado lá na Bienal com o significativo tema de incerteza viva. Eu gostei da perspectiva, da possibilidade de habitar esse lugar da incerteza e não da certeza. A gente não precisa ter certeza de nada, porque isso gera angústia. Ela é uma conjugação assim de certeza, angústia da certeza, né? Ela tem muito a ver também com a ideia da ciência, né?
o disparador de toda essa necessidade de você estar inventando cada vez uma coisa, cada vez uma coisa, cada vez uma coisa, fugindo de si mesmo, né? Rolando essa pedra que nunca para, é essa angústia. Antes de você ter certeza de alguma coisa, você é movido por uma angústia. Eu prefiro não ter essa angústia, porra. O cara chega para você, e aí, vai uma angústia aí? Você fala, eu não, estou fora. Vou fazer o meu rapé. Eu não tenho o que falar, só quero escutar o Ailton, só aprender aqui, a tarde de aprendizado. Mas tem sido muito, digamos, rica a experiência de responder a diferentes provocações sobre o tempo, sobre a própria ideia da vida, né? Imagina o presente que é para um cara, depois dos 60 anos, já estou virando a bandeira para chegar lá mais para frente, que é 67 já. Que privilégio você ainda estar vivo, curtindo com saúde e podendo refletir folgadamente sobre a vida, que é maravilhoso. E essa sacação de que a vida é uma dança cósmica não é só uma frase de efeito, é entrar nessa experiência e viver essa experiência de dentro dessa experiência. É quando você não quer mais ter certeza nem de onde você mora, né? Você não quer ter certeza de qual é a sua rua. E escapar de todas essas marcas, que inclusive a gente já passou por essa conversa da identidade, mas ela pode também abrir para uma outra experiência, onde a questão da identidade não é mais um destino. A questão da identidade deixa de ser um destino, porque já passou, né? Eu gosto muito de me lembrar daquela história daquela senhora Hope, que estava lá no campo, perto de uma pedra. Eu fico imaginando aquela pedra maravilhosa, e eu fico imaginando que ela tem alguma semelhança com aquela ali, ó. Uhum. Deixa eu ver se dá para vocês verem ela. Uhum. Sim, sim. Menir do sim, sim. É claro que ela é maior do que aquela ali. Ela tem um corpo muito mais folgado. Ela apareceu, pode ter caído do cosmos e pousou naquele quintal. E aquela senhora Hope estava lá perto e um cara, na época, na notícia que chegou para mim, era um cara, um inglês, que estava lá fazendo uma espécie de um naturalista, andando por ali, e foi parar lá no meio dos Hope, 1917, por aí afora. E aí ele, com a ajuda do intérprete, que ele queria conversar com essa senhora, ele disse, ela não vai me atender, não? Aí o intérprete falou assim, ela está conversando com a irmã dela. Ele falou, como? Aquilo lá é uma pedra. E ele falou, e daí? Então, eu contei isso no livrinho Ideias para Adiar o Fim do Mundo, para desorganizar um pouco a noção de pessoa e a ideia de identidade. Se uma pedra podia ser irmã dela, qual o problema com a identidade? Você vai chegar naquela pedra e vai perguntar, ei, pedra, você é Hope? Ou você é Navarro? Você é Sioux? Ou você é Baniwa? Você é uma pedra Krenak? Então, assim, transcender desse lugar fixo é uma experiência maravilhosa. Tudo bem, a gente está passando por aqui, então vamos nessa. Tem um debate sobre identidade,
emergências identitárias. Tem uma questão sobre isso que a gente não vai aprofundar agora, mas, para além do lugar comum, tem uma crítica hoje muito bem fundamentada, dizendo que esse papo de identidade é alimentado, que tem uma produção sobre esse desejo de identidade, que enquanto nós ficamos nos digladiando com as nossas identidades, o sistema continua funcionando operante. Porque se a gente parasse com essa bobeira, a gente ia olhar em outros lugares o que é que está acontecendo. A gente ia conversar com outras pedras, ao invés de querer conversar só com uma pedra que parece com a gente. Isso tem tudo a ver com o papo da identidade, principalmente da maneira rasteira que essa discussão é feita nas redes sociais, onde todo mundo quer invocar uma identidade, seja de gênero, seja de raça, seja de qualquer platitude. Então, assim, isso só tem uma importância circunstancial, não é um destino. Passada a circunstância, a gente vai andando, vamos movendo. E não é escapar ao sentido profundo da ancestralidade, porque daí você está tocando a uma questão que é a cosmovisão, que é de onde uma ideia de ser se projeta. Quando qualquer um de nós é capaz de atinar com uma ideia de ser, ela se erige a partir de um lugar. E, no nosso caso, de muitas narrativas maravilhosas, que são cósmicas. Quer dizer, elas escapam totalmente à geografia. Quem já foi peixe não tem nenhum problema com isso. Quem já foi onça, quem já foi tudo, entendeu? Está tudo bem. Não tem nenhum problema. Vai passando, vai transformando, vai seguindo. Não tem um corpo fixo, né? Não tem um crucifixo. Tem gente que adora um crucifixo. Quando eles não podem crucificar ninguém, eles crucificam eles mesmos. Muito bem. Então, estamos com mais de uma hora de conversa, tivemos as participações especiais da nossa artista indicada ao Prêmio FIPA 2021, Dayara Tucano. Parabéns! Né? Aproveitar e deixar aberto a campanha de votação e agradecer aí ao nosso querido professor, né, o Ailton Krenak, por ter a generosidade de estar colaborando conosco, né, de estar ocupando aí todos esses espaços possíveis. Lembrando que esse é um edital com dinheiro público, né, então a gente está buscando dar um retorno para a sociedade, para a comunidade, né, trazendo aí questões profundas, importantíssimas, primeiramente para os nossos povos originários e, consequentemente, para toda a humanidade, como são as naturezas dos nossos trabalhos, né. Queria agradecer a Ailton, logo em seguida você vai dar as suas últimas palavras, agradecer a nossa equipe, né, técnica desse projeto, a nossa equipe, basicamente, a equipe de frente, né, eu, Jader Isbel, e Jahuri Cadwell, que também vai fazer entrevistas, né, belíssimas, vai trazer para nós seus entrevistados, né, a natureza desse diálogo, da sua abordagem, né? Temos a Paula Berber apoiando na produção, a Mista e o Manatite, né, que foram aí as pessoas que defenderam esse projeto e convidaram a gente para assumir, né, esse lugar, né, especial. Então, obrigado mais uma vez. Vamos escutar aí o tchau, tchau do Ailton Krenak, agradecendo também, e se quiserem dar as suas palavras, Cara e Denilson Bani. Acho que a gente caiu aqui de paraquedas colorido, então, né? Anhum, gratidão. Gratidão, muito agradecido por palavras.
Maravilha. Foi mesmo uma oportunidade da gente refletir sobre a ideia de rede, né? A gente conseguiu estourar a moldura. Viva! Nichino é ligado a todo, né? Tanto que seja hoje, nesse momento difícil, né? Como se fosse a gente ficando tudo Nichino. Nichino que liga, representa assim nosso espírito ao espírito de Nyanderu, Nichino. Significa tudo, né? Então essa palavra significa tudo, porque Nichino, por exemplo, o Nichino é muito sagrado, né? Assim, Nichino é uma coisa que é conectado com um ao outro. Então esse é o Nichino que eu coloquei, né?